Shalom, tudo bem com vocês? Que ótimo! No devocional de hoje falaremos sobre o Evangelho de João, capítulo de número 9, que nesse dia 18 de abril de 2023. Esse entendimento traga a luz da verdade do reino de Deus para as nossas vidas e que o nome de Cristo Jesus seja glorificado e exaltado. João 9 conta justamente sobre a cura daquele homem que era cego. O interessante é que os líderes judaicos não queriam aceitar que Jesus Cristo havia curado aquele homem da cegueira. Chamou os pais, interrogou, chamou ele de novo. E aí, em uma dessas indagações, em uma dessas conversas ou acusações, o cego foi muito claro em dizer para eles. E o cego disse o seguinte: se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer isto. Ele falou isso para os líderes judaicos no versículo 33. E aí os líderes judaicos já ficaram revoltados e dizem: você nasceu em pecado. Gritaram eles. Quem é você para ensinar a nós? E o expulsaram. Quando aquele homem traz uma verdade, eles rejeitam ela. É assim. O diabo fica furioso quando uma verdade é trazida. Ele se revolta. As pessoas que infelizmente permite o inimigo dominar a vida deles, quando traz uma verdade, essas pessoas ficam revoltadas, gritam, esperneiam, maltratam, expulsam, fala palavras de baixo escalão. Mas o versículo 35 em diante diz o seguinte, para mim e para você. Quando Jesus soube que o haviam expulsado, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Você já ouviu, disse Jesus. É aquele que está falando com você. Sim, Senhor, disse o homem, eu creio. E adorou a Jesus. Então Jesus disse: eu vim ao mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem fiquem cegos. Jesus Cristo está dizendo justamente o seguinte: olha, aqueles que conhecem a palavra ficarão cegos. Aqueles que anunciam a lei de Deus ficarão cegos. Aqueles que estão orientando o povo judeu ficarão cegos, porque não me aceitarão. Mas aqueles que não têm conhecimento olharão para mim. Aqueles que não têm discernimento olharão para mim. Aqueles que não criaram estrutura religiosa, uma estrutura mentirosa, olharão para mim. Aqueles que não alimentam o erro, olharão para mim. Alguns dos fariseus que estavam ali perguntaram: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa de pecado, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, porque vocês dizem que podem ver. É interessante, né? Jesus Cristo traz um relato aqui, um discernimento. Ou seja, não, eu conheço a palavra, eu falo da palavra, eu anuncio o evangelho, eu anuncio a palavra, eu vivo a escritura. E Jesus Cristo diz justamente para aqueles que achavam que conheciam a verdade do reino de Deus. O problema não é que vocês são cegos, porque se vocês fossem cegos quanto à palavra, não teriam culpa nenhuma. Mas esse é o problema. Vocês estão cegos e falam que veem. Que puxão de orelha, né? Ou seja, estamos achando que estamos vendo. Vamos refletir sobre isso. Porque só o Filho do Homem, só o Messias, só o Salvador pode nos revelar a palavra da vida eterna. Aquele cego se dobrou diante de
Cristo Jesus e adorou Ele. Aceitou Ele como Senhor e Salvador, como o único caminho, verdade e vida. O Evangelho é simples. Vamos só vivê-lo. Fique na Shalom de Deus e até o próximo devocional, se assim o Senhor nos permitir. Tchau!